a apresentação tem a dinâmica dos apresentadores aqui, mas as perguntas também sempre livres para a gente fazer, e é assim que a gente tem conduzido esse comitê para que dê essa interação, porque e aí enriquece cada dia mais esse assunto, tá bom? Edson, legal. Contigo. Bom, tá aqui o passador. Obrigado. Já está ali a apresentação? Vocês já. Estão me ouvindo bem? Sim, já vai entrar a apresentação. Né? Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer em nome da PwC o convite, né, para falar de um tema tão importante e relevante e ainda, né, conforme o Hugo comentou aqui, algumas indefinições, mas alguma coisa que a gente sabe que precisa de fato, o sistema precisa estar operando em janeiro do ano que vem. E aí a gente traz um pouquinho aqui do nosso conhecimento, o que a gente tem feito, a experiência acumulada, um pouquinho das parcerias e como a gente entende, né, que a gente consegue vencer esse desafio, que não é simples, todo mundo precisa passar por ele, inclusive a PwC também, a gente também tem o nosso próprio RP, a gente também está seguindo nessa caminhada aqui. E a ideia acho que é compartilhar um pouquinho do conhecimento e ouvir, claro, se tiverem perguntas aqui, é importante acho que o debate, né, a gente interagir. Conforme o Hugo comentou, eu estou na PwC há 15 anos, sou um dos sócios da prática de RP e estou focado com os projetos de reforma tributária, tanto interna quanto externa, com os clientes. Tá? E essa é a minha especialidade. Né? Não tenho formação de taxes, né? Então não sou advogado, não tenho conhecimento profundo, mas acho que a gente consegue explicar um pouquinho aqui do que está acontecendo para a gente conseguir avançar e dar o contexto e explicar um pouquinho aqui do que a gente tem. Tá? Bom, então, de uma forma bem simples, a reforma tributária ela traz dois novos impostos, né? A gente tem chamado de IVA dual, o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que é um imposto federal, que a princípio ele vai substituir o PIS e o COFINS, e o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços, que é o imposto estadual, do Distrito Federal e também de municípios, que vai substituir o ICMS e o ISS. Tem também o imposto seletivo, que ele é apelidado do imposto do pecado, né? Que ele vai ser aplicado para empresas que de alguma forma, né, tem algum impacto no meio ambiente ou fazem algum tipo de mal à saúde. Tinha a questão, por exemplo, alimentos com muito açúcar, vai entrar, não vai entrar, então também tem muito dessa discussão. O imposto seletivo não é aplicado para todo mundo, mas ele existe. Tá? Bom, a alíquota, ela combinada, ela deve ficar ali entre 28%, 26%, 27%, ainda não está muito bem definido, tá? Mas as duas combinadas vão ficar mais ou menos nessa faixa, tá? Então aqui é um pano de fundo aqui. Aqui eu acho que é onde a gente vai investir mais tempo, tá? Bom, o que a gente tem hoje, tem se falado muito do período de transição, que a gente vai coexistir com dois sistemas tributários, né, ao mesmo tempo. E esse período de convivência ele vai durar 7 anos. Por quê? A gente vai começar a implementar, a gente já está começando a implementar os dois novos impostos, o CBS e o IBS, mas a gente vai conviver com os impostos que a gente já tem hoje, eu explico ali melhor um pouquinho desse cronograma, até 2033. Tá? Então, por isso que a gente vai viver ali com dois sistemas tributários. Tá? E isso vai trazer bastante complexidade do ponto de vista de sistemas, né, para a gente. Ali embaixo tem até uma barra vermelha ali, o Change the Business e Run the Business, né? Porque nesse período, até 2032 ali, vai ter que mudar muito o negócio, né? Os incentivos de impostos eles vão mudar, alguns vão cair. A gente sabe que existem várias cidades que hoje dependem 100% ali praticamente, né, dos incentivos fiscais. Isso vai mudar bastante. Então isso vai mudar o negócio como um todo. E depois que as adaptações já estiverem ok, a gente segue com o negócio conforme ele precisa, tá? Bom, então, do ponto de vista de reforma tributária, os 3 impostos, a gente consegue ver aquelas 3 barras ali em cima, representando CBS, IS e IBS. Tá? Então, o que a gente tem? Né? O ano passado foi aprovado a reforma tributária, e a gente tem o ano de 2025 para implementar a reforma tributária. E muita mudança aconteceu desde então. Né? Quando a gente fala dos sistemas, dos principais sistemas, eu vou falar, né, vou citar o exemplo de Oracle e SAP, que são os sistemas que eu mais trabalho, mas todos os sistemas eles têm a obrigatoriedade de se adaptar à legislação. Tá? Só que esse se adaptar, ele tem pontos ali de interpretação. Eles são obrigados a fazer o que é padrão do sistema, o que é core, o que é standard do sistema. Se você tiver algum desenvolvimento, alguma coisa muito específica, ele não vai atuar assim como funciona hoje em dia. Né? Então, se você mexeu no sistema ali, ele não dá mais a garantia, você tem que, de alguma forma, ajustar. E uma coisa é ele aplicar a mudança, mas você vai ter que aplicar a mudança, você vai ter que testar, você vai ter que validar para que tudo ocorra bem até o final. Tá? Então, o que a gente tem hoje? A reforma tributária, o que a gente tem discutido muito com os clientes, é um projeto. É um projetinho de uma implementação de sistemas. Tá?
onde a gente vai ter que fazer o levantamento dos processos, ver o que vai ter que mudar, fazer todos os ajustes, executar os testes, ali o período de teste integrado e homologação, né, o período ali de aceitação do usuário, até a gente seguir com a implementação da reforma tributária em si. A gente tem um período de 2025 para fazer isso, né, então é o que a gente está rodando aqui já, e eu venho conversando com muitos clientes aqui ao longo, desde o começo do ano. Alguns já estão se preparando um pouco mais, outros um pouco menos, mas o desafio é para todo mundo. E o que a gente tem é, a partir de 2026, tem o teste ali de reforma tributária, que eu vou precisar reportar CBS e IBS, 1% os dois juntos, CBS 0,9% e IBS 1%. Ao longo de 2026, eu vou ter que já reportar as minhas notas, elas já vão ter que ser com esses dois impostos. E o que a gente vê ali do ponto de vista de teste, é teste para o governo. Então, o governo vai usar o ano de 2026 para fazer testes com esses dois novos impostos. Mas, do ponto de vista de sistema, ele já vai ter que estar operando com algumas mudanças que aconteceram ao longo do tempo. Tá? Até março desse ano, o que a gente teria? Que CBS e IBS juntos, eles comporiam o valor da nota, né? 1% ali ia compor o valor da nota, ia ter que apurar esse imposto, as obrigações acessórias precisariam constar já o CBS e IBS, e eu também precisaria fazer a contabilização deles no sistema, no ERP. Isso mudou, né? Ali para final de abril, comecinho de maio, o governo lançou uma atualização da nota técnica, informando que CBS e IBS na nota ele seria estatístico, né? Então eu vou continuar reportando CBS e IBS, mas ele não vai compor o valor total da nota. Neste momento, né, no início de 2026, pelo menos, não vai precisar contabilizar. Então, o sistema não vai precisar contabilizar, abrir as contas contábeis, etc. E não vai apurar, o imposto não vai ser apurado. Tá? Então, o que o governo tentou fazer? Desidratar um pouquinho a complexidade da reforma tributária para que os clientes consigam se adaptar ao sistema. E isso é um indício forte de que, a princípio, não vai mudar a data. Né? Esse é um outro ponto também, acho que o Sérgio vai tocar. Quando a gente conversa com os clientes ainda, hoje em dia, existe muito questionamento em relação à mudança. Mas não vai mudar a data não vai mudar. Então, tem muito cliente que está um pouquinho dessa esperança. Tá? O que a gente tem hoje em dia é que não. Hoje em dia, inclusive, acho que esse movimento que o governo fez foi para tentar reduzir um pouquinho da complexidade para que ele consiga seguir ali e a gente consiga, de fato, conseguir implementar dentro dos sistemas. Quando a gente conversa com SAP e com Oracle, principalmente, que é os dois exemplos que eu vou usar aqui, eles já vêm trabalhando nesse processo aqui de adaptar o sistema. A SAP, vou pegar um exemplo, já vem lançando algumas notas de atualização do sistema, que não é comum, né? Quem trabalha com SAP sabe que a SAP não lança com tanta antecedência. Não é à toa que eles lançaram uma nota, que a princípio iria apurar imposto, iria fazer a contabilização. Um pouco tempo depois, saiu uma nota técnica falando que não ia mais precisar contabilizar, e eles lançaram outra nota para tirar a contabilização. Tá? Mas, de fato, que dada a importância, dado o tamanho da reforma tributária que a gente tem no Brasil, os sistemas foram se adaptando. E como o que a gente vai aplicar aqui é similar ao que os grandes RPs já usam em outros lugares, né? Então, o exemplo ali do Canadá e da França, que o pessoal passou para a gente, eles já vinham adaptando o sistema para não ficar para a última hora. Mas, ainda assim, nem todas as notas foram lançadas. Tá? E a gente ainda tem coisa para fazer do ponto de vista de nota. Né? Bom, falando agora um pouquinho do imposto, o CBS, a princípio, tanto o CBS quanto o IBS já vão entrar em vigor agora em janeiro de 26, né, de forma estatística. O ano de 26 vai ser de teste, e a partir de 27, PIS e COFINS eles são extintos e o IPI reduzido a zero. Tá? Então, a partir de 2027, CBS já está válido. O IS começa com a alíquota plena já, também em 2027. O IBS é o que vai prolongar mais. Tá? O IBS ele vai, proporcionalmente, ele vai aumentando a alíquota e vai reduzindo o ICMS e o ISS. Até 2033 a gente extinguir ICMS e ISS e ficar com o CBS, né, e o IBS. Tá? Do ponto de vista de sistemas ainda, né? Conforme eu comentei, então os RPs eles são obrigados a disponibilizar as atualizações, só que também eles colocam que a partir de uma determinada versão do sistema que você tem, as notas elas são aplicáveis. Então, se você tiver com um sistema muito defasado, as notas que, por exemplo, a SAP ou o Oracle vão disponibilizar, não vai conseguir entrar e eles vão ter que dar algum outro jeito de conseguir fazer essa atualização. A gente tem um projeto que a gente está executando com um cliente, que ele tem o SAP, ele está migrando para a nova versão do SAP, que é o S4,
Então, essas atualizações todas de reforma tributária já vão estar aplicadas dentro do sistema, só que o sistema vai entrar no ar no meio do ano que vem, a partir de março do ano que vem. E ele vai ter que adaptar o sistema dele antigo para rodar 3 meses com CBS e IBS. E ele não está com a versão mínima requerida pela SAP. Então, o que a gente está fazendo lá é um trabalho muito grande de conseguir atualizar o sistema dele, né? Estamos mexendo em desenvolvimento, várias atualizações nas configurações, para que ele consiga, de fato, reportar esses 2 impostos ali no comecinho, até ele ter o novo sistema no ar. O que eu tenho percebido também é que alguns clientes, né, clientes que já estavam com plano de migrar para uma versão mais nova dos ERPs, alguns estão com data prevista para janeiro, isso é bom. Bom se eu conseguir manter a minha data do Go Live, né? A gente sabe, quando a gente fala de sistemas, existem uma série de situações, né, que de repente eu tenho que postergar uma data de Go Live, né? Acho que todo mundo aqui já passou por uma situação, já ouviu alguém que passou por uma situação. Então, alguns clientes já têm nos procurado para pensar já em alguma solução alternativa, para que, caso eu não consiga seguir com o meu novo sistema a partir de 26, que eu tenha o sistema antigo já reportando, né, o CBS e IBS, sem nenhum tipo de problema. Tá? Então, quando a gente olha para 26, esses são os principais pontos. Né? Então, eu preciso atualizar o sistema de uma forma que ele faça o cálculo dos novos impostos, né, concomitante com o que já existe. Então, o que existe ele não vai continuar reportando da maneira como tal, não pode ter nenhum tipo de impacto. Eu tenho que calcular os 2 novos impostos, meu motor de cálculo precisa estar apto para fazer isso, e eu preciso reportar na minha nota fiscal, né, no meu XML. A princípio, para 2026, né, pelo menos no começo, eu não vou ter que apurar imposto, mas o ano de 2026, além dos testes que a gente comentou, eu também vou precisar, em algum momento, atualizar meu sistema para que ele faça a contabilização. Então, hoje ele não faz, e o que a gente entende ali, que acho que vai rodar o ano de 26 para o ano de 2027, já começar a fazer a atualização. A gente até ouviu um rumor de que, a princípio, em julho, poderia já começar a contabilizar, mas ainda não está, né? A gente sabe que existem muitas incertezas, mas o que a gente tem é que o ano de 2026 ele vai ser utilizado para que eu consiga adaptar os sistemas, que eu faça as minhas apurações, né? Então, os sistemas RPs, eles contam hoje com sistemas com botão auxiliar, para que faça toda a apuração de imposto, né, conectado, alguns sistemas, Avalara, Solvas, existem vários sistemas que fazem isso. A princípio, deve usar o ano de 2026 para fazer também essa atualização, para que em 2027 eu comece a apurar os impostos e eu comece a fazer a contabilização. Um outro tema importante que vai acontecer em 2026 também é o split payment. Tá? E o split payment é algo muito novo para todo mundo. Nas conversas que a gente tem, a PwC tem parceria tanto com a Oracle quanto com a SAP, e a gente tem conversado bastante com eles, a gente até fez alguns eventos em conjunto. Acho que até no caso da SAP eles comentaram que alguns países na Europa tentaram colocar também split payment e não conseguiram, então está todo mundo um pouquinho de olho para cá, e aí não estava claro ainda como isso seria feito do ponto de vista de sistema. Tá? Acho que um dos pontos também que o governo tirou a complexidade da reforma tributária de janeiro de 2026 foi jogar o split payment para frente. Então o que a gente tem hoje aqui, a partir de 2027, o split payment ele deve seguir. Tá? A gente deve implementar. Isso é claro, né? Vai depender do teste, vai depender de como as coisas evoluem do ponto de vista, né, de adaptação dos sistemas. Tá? Bom, do ponto de vista de macro cronograma, acho que é um pouquinho disso. Tá? Então, os desafios que a gente tem aqui são dos tempos. Então, o que eu posso te falar de experiência, o que a gente tem visto, eu tenho, né, a PwC está fazendo projetos para adaptar o sistema, né, tem a área de techs também que está muito próxima da gente. O que a gente tem visto é que ainda tem muito cliente que não tomou decisão. Né? A gente vinha fazendo muito projeto de diagnóstico, né? Então o cliente, olha, eu preciso que você venha aqui, né, faça uma varredura no sistema, me fale onde estão os meus principais pontos de atenção, onde estão os meus problemas, onde eu preciso me organizar um pouquinho melhor. A gente fez muito trabalho disso, mas a gente tem percebido que alguns clientes ainda estão demorando para tomar a decisão de fazer o projeto de implementar a reforma dentro do sistema. Tá? Uma boa prática para sistemas é que eu tenha um ambiente apartado para fazer essas tratativas, né? Então, mas a gente sabe que nem todo mundo consegue, é custoso, existem muitas empresas globais no Brasil, então, que utilizam um sistema único, uma instância única, então muitas vezes eu não consigo fazer esse isolamento, até por isso que é importante já iniciar o projeto. Algumas empresas já estão começando, né? O que eu consigo perceber é que a partir de agosto agora muitos clientes já estão, eu estou rodando alguns projetos já nesse sentido, mas tem muito cliente que não tomou decisão ainda. Né? Então, o que pode acontecer a gente vai encurtar o tempo para fazer essas adaptações, né? Então existem algumas datas importantes.
julho agora, né, o governo já liberou um ambiente de homologação, então eu já consigo fazer testes com o ambiente de homologação, e a partir de outubro o meu ambiente de produção já vai estar liberado também, então eu já consigo fazer essas conexões com o ambiente de produção. Isso também mudou, né? O ambiente de teste iria estar disponível só a partir de setembro, então o governo antecipou um pouquinho isso, tá? Para que justamente, né, as empresas consigam fazer os testes ali com um pouquinho mais de tranquilidade, mas essas são as datas que a gente tem hoje, tá? Então, o ambiente de homologação já está liberado, o de produção está liberado a partir de outubro. É possível já dar go live, né, a partir de outubro. O ponto é que, né, a gente não vai conseguir fazer, né, vai até liberar CBS e BS, mas a princípio não vai bater no governo, o governo vai avaliar, mas não vai para o cliente dessa forma. Tá? Ficar de olho no tempo aqui, né, senão vou consumir todo o tempo aqui do Sérgio. Bom, o que a gente tem do ponto de vista ali de desafios para a tecnologia, né? Acho que o ERP, eu até comentei um pouquinho, né, as versões... das atualizações das versões que existem hoje, né? Então, tem cliente que tem a versão está desatualizada, mas não consegue atualizar, né? Sobretudo clientes que têm muitos desenvolvimentos, né? E a gente sabe que o Brasil ele é bastante desenvolvido, sobretudo pela localização. A gente sabe que os RPs eles não, né? Com exceção do TOTS, né? Que é um sistema local que ele se adapta já, mas os RPs de fora eles não conseguem se atualizar, não está de forma standard, né? Dentro do sistema, então precisa fazer os desenvolvimentos, então isso traz mais complexidade, até porque o que o governo, o que os RPs vão liberar de atualização são porque é core, porque é o standard. Se você tiver desenvolvimento, você tem que se atualizar, né? Então, o cliente internamente, se ele tiver um time, ele consegue fazer isso. Caso contrário, ele conta com uma consultoria para fazer, né? A parte do split payment que eu já comentei também, né? Que isso vai trazer um pouco de complexidade aqui sobretudo para a parte financeira, né? Hoje, quando a gente olha do ponto de vista de sistema, hoje ele pega mais a parte a parte de entrada e de saída, a parte financeira reduziu, porque não vai precisar contabilizar nesse momento. O motor de cálculo, ele é interno ou ele é externo, essas versões também estão atualizadas, né? Então acho que isso é um ponto importante. Existem RPs que têm motor de cálculo interno, e tem RPs que contam com sistemas especializados que têm motor de cálculo fora, né? Então isso também varia bastante. Se eu tenho um sistema hoje on-premise dentro de casa, eu vou precisar mexer nele. Se eu tenho o meu motor de cálculo fora, né, em sistemas como a Avalara, Solvo, Syncro, etc., e se for na nuvem, a princípio o próprio sistema vai disponibilizar e você não vai precisar fazer algum tipo de ajuste ali. Tá? Mas o motor de cálculo é algo crítico. Acho que um ponto importante também, apesar de a gente falar que CBS e BS eles são estatísticos, o cálculo já tem que funcionar. Né? Então o motor de cálculo ele já vai ter que estar adaptado. Né? E isso vai bater lá na Cefaz e eles vão avaliar se está funcionando ou não. A parte de mensageria também é similar ao que eu comentei com o motor de cálculo, né? Se ele está interno ou ele está externo no RP, então também, né, os principais RPs de mercado eles contam muito com soluções externas para fazer toda a parte de mensageria, muito porque cada prefeitura, né, tem a sua própria complexidade e eles estão sempre trabalhando ali com esses clientes. Se a mensageria ela considera só produto, só serviço, produto e serviço, né? Então isso também traz um pouco de complexidade, como isso está conectado com o ERP. As obrigações acessórias, se ela é interna ou se ela é externa, e como ela está conectada com o ERP, igual comentei, para janeiro de 26 a gente não vai ter, né, a obrigatoriedade de a gente apurar os impostos, então obrigações acessórias a princípio não muda, mas pensando na reforma como um todo vai mudar, né? Então eu vou precisar fazer isso ainda em 2026. Tá? Então, como que isso é feito hoje? É dentro do RP? É fora do RP? Se é fora do RP, como que a empresa está se organizando para fazer essa atualização? A volumetria de dados. Então, acho que esse é um ponto importante também, né? Se eu tenho... Eu fiz uma conversa com um cliente que ele tinha 2 RPs dentro de casa, um era na nuvem, o outro não era na nuvem. Um motor de cálculo era externo, o outro não era externo. Ele tinha um volume de cenários de saída e de entrada muito grande, muito diverso. Foi adquirindo várias empresas e não foi adaptando, né? Foi colocando os sistemas para dentro. Para esse cliente, você imagina a fase de teste como vai ser, né? Então, a quantidade de notas de entrada e de saída, a quantidade de cenários e quantidade de motor de cálculo, porque isso também pode variar, eu posso ter mais de um motor de cálculo, mais de uma pricing, né? Dentro tanto da entrada quanto de saída, isso vai trazer muita complexidade para o projeto, tá? Então, o período de teste para esses clientes que têm essa diversidade de notas e de cenários, ele é maior. E isso conectado também aos meus sistemas satélites, né? Então, se eu tenho sistemas satélites, de alguma forma, eles ajudam no cálculo do imposto, ou eles recebem as informações, isso também precisa ser adaptado. Tá?
os principais processos impactados pela reforma tributária, aqui a gente colocou para qualquer RP, ele pega três principais dimensões, três principais áreas, né? Então, a parte de record to report, que é a parte mais financeira, né? Então, o que a gente que não vai entrar nesse momento agora, mas vai mexer nos dados mestres das contas, vai pegar a parte de contas a pagar e contas a receber, fluxo de caixa, ativo fixo, fechamento mensal e a parte toda de cash management, a parte toda de fluxo, sobretudo quando o split payment entrar, tá? A parte de order to cash, que é a parte de saída, né? Então, os principais processos, vou ter que olhar dado mestre de cliente, vou ter que olhar minhas pricing procedures, os tipos de ordem de venda que eu tenho, a minha fatura e o meu XML principalmente, né? E a parte de procure to pay é a entrada, né? É o contrário ali do que eu acabei de comentar de vendas, né? A parte mais de compra, dado mestre também vou precisar mexer com dado mestre, tanto de produto quanto de fornecedor. Também olhar a minha pricing procedure, quantidade de cenários de compra que eu tenho, as minhas invoices, o meu XML também. Tá? Bom, aqui temas, então acho que eu falei um pouquinho, eu estou no meu tempo ainda. Aqui eu comentei um pouquinho, então, do que a gente tem, né, do meu cronograma, o que eu vou precisar fazer, como é que está a questão de 26, 27. Aqui a gente traz um pouquinho dos pontos que a gente vai ter que monitorar ao longo de 2026, que a gente vai precisar entrar em 2027. Né? Então, o que a gente tem ali, o primeiro ponto, são 100 novas tags consideradas no XML. Né? Então, os sistemas vão ter que estar adaptados para isso. Ali um pouquinho do cronograma que eu acho que já até comentei, né? Julho, ambiente de homologação, outubro, ambiente de teste, e a partir de janeiro, o ambiente de produção. Né? Então, essas tags novas todas que eu comentei, elas vão precisar já ser consideradas aqui dentro desse processo. Tá? O ambiente de produção da Cefaz já está liberado em outubro, então acho que isso já até comentei. Nota fiscal de serviço, né? A adoção da nota fiscal de serviço eletrônica está em discussão. Né? Eu acho que um ponto importante, que nem sempre é comentado, mas o CNPJ ele vai passar a ser alfanumérico. Né? Então, isso também vai demandar alterações, né, de todos os sistemas. A princípio, também já ia entrar desde o começo, mas ele vai estar vigente a partir de julho de 2026. Né? Então, a gente já sabe que tem mais uma atualização que está por vir. Esse projeto é complexo também. Esse projeto é complexo. Isso vai mudar bastante. Né? Então, cliente, fornecedor, tudo que toca a parte de CNPJ, ele vai... Muitas, sim, exatamente o Gu está comentando aqui que as holdings, né, tem muitos CNPJs, então isso aqui, ponto de vista de sim, ele vai ter que entrar, então a gente começa a entender que realmente tudo que estava previsto para janeiro de 26 não ia dar. Né, por isso que o governo começou a fazer um pouquinho dessas concessões, desidratar um pouquinho ali a reforma tributária para 26, justamente para... Os sistemas satélites também não é só alteração em um sistema, né? Toda a cadeia que recebe CNPJ tem que mudar o formato, né? Então quase quase um bug de 2000. Exato. E cada sistema recebe de uma forma. Você tem uma seguradora, por exemplo, imagina, você tem um sistema de sinistros, você tem um sistema de call center, você tem um sistema de... Imagine, cada um você tem que mudar, não é um cadastro único, né? Imagina. E aí cada sistema tem que fazer essas mudanças, é uma adaptação grande, e essa sim já tem as definições do que tem que ser feito, sim. Né? E essa já deveria as empresas começarem a fazer. Eu já finalizei na MAF Seguros essa mudança, mas é um projeto grande mesmo. Grande. Isso aqui, né, vai tocar todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, novamente, né, a gente 2026 ainda ele vai ser bastante animado do ponto de vista de sistemas, né? Isso, fora alguma mudança nova que de repente pode acontecer aqui do ponto de vista de reforma, né? A parte da contabilização dos novos tributos, né? Então, a princípio aí também não está claro como isso vai acontecer, mas tirou para agora 2026. E ainda alguns fóruns, logo que tinha saído a nota técnica, ainda, né, muito se discutia, mas precisa contabilizar, não precisa contabilizar. Né, o consenso é que, a princípio, para janeiro de 26, não. Mas é um tema que também vai precisar de ajuste quando a gente entrar no ano que vem. As obrigações acessórias, que eu já até comentei um pouquinho, né, a princípio não vai precisar ter agora, mas ao longo de 26 vai ser obrigatório. E a questão do split payment, que também é novo para todo mundo ali, para sistemas, né, para todo mundo isso vai pegar muito a questão de meio de pagamento, que vai ter que fazer o recolhimento no momento do pagamento. É um tema que eu acho que talvez é o tema mais complexo aí do ponto de vista de sistemas para o ano que vem, que ainda
novamente não tá definido, né? Isso tudo eu estou falando do ponto de vista de sistema, né, da obrigatoriedade de sistema. Existe um ponto muito maior de como os negócios vão precisar se adaptar, né, do ponto de vista do que vem pela frente. Acho que eu até comentei, né, os incentivos fiscais, eles né, vão... É difícil falar isso, né? Não posso falar que eles vão acabar, né? A gente não sabe se vai ter algum tipo de compensação, mas o que a gente sabe é que muitas operações, muitos fornecedores, muitas cidades dependem dos incentivos fiscais para sobreviverem, né? E vamos colocar hoje que é o que vai cair e não vai ter mais, isso vai exigir que as empresas mudem, né? Então, a malha logística vai sofrer uma alteração importante, né? Então, empresas que têm hoje fábricas no Nordeste, em Minas, etc., Manaus, por exemplo, então vão precisar reavaliar, né? Porque vamos pegar, né? Se eu tenho uma empresa no Norte, no Nordeste que atende muito o Sudeste, vai ficar caro, né? Hoje o incentivo fiscal ele compensa. Eu tenho uma empresa longe do meu mercado consumidor, isso vai mudar. E tudo isso também vai precisar passar por adaptação no sistema, né? O que eu estou falando aqui são das adaptações obrigatórias, né? Do ponto de vista, né, para a gente estar apto e não ter, né? Inclusive, por exemplo, o ano que vem, assim, não tem, a princípio, uma multa prevista para se você não reportar CBS e SBS. O ponto é que você não vai conseguir emitir sua nota, né? Vai bater na Cefaz, vai ver que, por mais de estar estatístico, ela vai ver que não tem e não vai seguir em frente, tá? Bom, pessoal, tem muito mais coisa do ponto de vista de reforma que eu comentei, né? Eu trouxe muito com a visão de ERP. Tem o tema que eu comentei aqui, que o impacto no negócio ele vai ser bastante importante, né? As empresas estão se preocupando com isso. Na PwC a gente tem a nossa área de taxas, né? A gente tem as nossas áreas também de consultoria de negócio que já estão trabalhando com os clientes, alguns já estão se preocupando com isso. Mas o foco que eu trouxe aqui foi do ponto de vista realmente de ERP, né? Existem outras coisas, a gente tem acompanhado, né? A PwC tem feito alguns webinars com os parceiros, né? Com os RPs, com esses sistemas bolt-ons também que tratam esse tema, então fiquem super à vontade para nos acompanharem nas redes, até se vocês quiserem me passem os contatos, a gente está planejando para fazer um evento de reforma tributária, vai ser online agora em agosto, e a gente tem acompanhado muito o tema, né? Um tema vivo, existem dúvidas, as atualizações, elas ainda nem todas saíram, elas ainda vão precisar sair, mas o ponto é que o que a gente tem de informação hoje é que precisa se adaptar. E tem muitos clientes grandes, a gente recebeu uma RFP de um cliente grande a semana passada, que ainda não conseguiu, que ainda não começou a se organizar para isso e vai precisar fazer. Tá? Obrigado, Edson. E a ideia é que a gente fale um pouquinho agora, Sérgio, com você, e fiquem à vontade para as perguntas também, e obviamente a gente vai ter um espaço depois para um debate de 20 minutos depois das 10h40, mas obviamente se vocês quiserem, os debates começam quando vocês quiserem aqui nas perguntas de vocês, tá bom? Por favor. Obrigado, Sérgio, pela presença. Obrigado, Edson. Bom dia. Só para pedir para o nosso amigo... Aí já está a nova apresentação. Bom dia. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Em meu nome, em nome da Álvares Marçal. Álvares Marçal faz 20 anos de Brasil. Agora, em 2025, a gente está muito feliz como está estabelecido, crescendo, expandindo no Brasil, os clientes que a gente está atendendo. É um ano de muita felicidade e um ano que se discute muitos projetos complexos. O Edson acabou de trazer aqui. Eu ainda fico na dúvida, a gente conversou bastante aqui, e uma das oportunidades desses eventos é poder bater papo, conversar pontos de vista distintos, né? Não sei nem se é justo chamar de reforma tributária, porque muda tanta coisa no negócio que talvez fosse falar reestruturação Brasil, redução do risco Brasil, não sei. Começa pelos tributos, então vamos chamar de reforma tributária, porque a gente já tem problema suficiente, mas é, de fato, uma mudança estrutural na empresa. O Edson discorreu uns temas, eu vou falar sobre outros. E, para mim, é uma felicidade é uma felicidade pessoal falar sobre isso, porque o Hugo falou um pouco da minha carreira, experiência. Meu berço vem da Europa, especialmente Espanha, Inglaterra e França, e todas as vezes que eu ia fazer a implementação de sistema global, era uma dificuldade toda vez que eu tinha que tomar a palavra e dizer como é que eu ia fazer isso no Brasil. Porque todo mundo fazia de uma forma tão simples, tão rápida, né? Ou trocar sistema já é complexo por si só. Quando você trazia a malha tributária do Brasil para as discussões, viravam, não é possível, você só pode estar brincando.
E isso, inclusive, me deu uma posição de vanguarda nas discussões, porque eu falo, pô, se esse cara não sabe fazer, ninguém sabe, porque ele já mexe com tanta coisa diferente, né? Além das jabuticabas de CPMF, né, coisas que só o nosso país tem, né? Temporárias, transitórias, né, para resolver problemas específicos numa determinada fase de tempo. Eu trouxe 2 números ali que eu queria compartilhar com vocês que ilustram isso, né? Então, o primeiro ranking é do Banco Mundial, que coloca o Brasil em termos de complexidade, avaliação de complexidade entre 190 países na posição 124. E tem uma organização, Tax Complexity, que coloca o Brasil na última posição num ranking de 100 países. Né? Isso é sério. Isso implica, a gente está aqui hoje para falar da visão sistema da reforma tributária. Toda vez que você tem uma implementação de sistema, e que você vai discutir, e a gente está falando de empresas multinacionais aqui, matriciais, numa relação Espanha-Brasil, toda vez que você vai discutir uma implementação de sistema global, o Brasil está nessa posição do ponto de vista de implementação. Isso custa dinheiro. Isso impacta o budget do projeto, né? O projeto no Brasil custa mais por causa dessa complexidade tributária, por causa da quantidade de integrações que você tem que fazer. E a gente hoje está falando muito aqui de ERP, mas uma empresa não vive só de ERP, né? Se você pegar um varejista, quem pega o cupom fiscal lá na ponta é o PDV. Depois ele joga aqui para o ERP para fazer a parte financeira. Então você tem uma malha de sistema, uma matriz de sistema que tem que jogar toda essa matriz tributária para dentro, e você tem que estar apto a fazer essas jabuticabas, gostei do nome, para dentro do sistema all the time. Então o tempo todo a gente está trazendo isso para dentro do sistema. O Brasil, em termos de fechamento contábil fiscal mensal, o Brasil é um dos países que mais demora para fazer fechamento. O Brasil é um dos países que mais demora para fazer os reportes, né? Quando a gente, eu trabalhei com diferentes indústrias, na minha experiência, é difícil explicar para uma matriz que um varejista no Brasil, às vezes, demora 10, 15 dias para saber o número do mês anterior, o número fechado. E se ele tiver que tomar alguma atitude para mudar o negócio, ele perdeu 15, 20 dias, porque ele só viu o número do mês passado agora, tardiamente. Então, a tomada de decisão, ele tem dados gerenciais, e isso torna mais complexidade, porque eu acabo tendo 2 números, né? Quantas empresas não têm isso? O número gerencial, o número contábil. E toda vez que você traz esse tipo de discussão, o Brasil sempre está numa posição, eu queria muito falar sobre isso, e falei da minha satisfação pessoal, porque todos os projetos em que eu discuti, eu sempre estava numa posição lá no final do ranking. Espero que a reforma tributária vá nos colocar numa posição melhor. Só que eu sou fã de quadrinhos, e eu tenho feito essa brincadeira com todo mundo, né? Eu lia muito Cavaleiro das Trevas, ele dizia que a noite era mais escura antes do dia clarear. Então, os primeiros 7 anos não simplificam. Eles trazem 2 alíquotas a mais. São 2 impostos a mais para transitar durante 7 anos, para a gente fazer uma rampa para eles. Então, o que vem agora, a partir de janeiro de 26, é mais complexidade para que numa rampa de 7 anos a gente chegue naquilo que a gente deseja. Então, precisamos fazer, temos que fazer, mas tem que se dar uma atenção muito grande do ponto de vista de sistema, de projeto, porque tem coisa muito grande sendo discutida, coisa muito importante sendo discutida que vai impactar muito os sistemas das empresas, né? Então, os motivadores, o Edson falou bastante, a gente quer tornar a matriz de tributos mais simples, quer tornar o tempo de implementação, o tempo de discussão, a gente quer se tornar mais compliant, mais fácil de ser auditado, a gente quer fazer isso também. A gente quer tornar as empresas também responsáveis por fiscalizar os seus fornecedores. É sobre isso, o Split Payment vai trazer um pouco disso também. A gente vai ter que começar a olhar como os nossos fornecedores estão contribuindo com os tributos, reportando os tributos, porque se o seu fornecedor não fizer a parte dele, você não consegue fazer a sua parte. Não está compliant. Você não está compliant. Então o governo te coloca para olhar isso também.
E a gente discutiu aqui, o que se sabe hoje é que tem muito que não se sabe ainda, e é verdade, né? A gente falou da descentralização de recursos, o Edson falou bem disso, mas existe sim uma preocupação. Porque quando a gente fala, por exemplo, da malha logística, no nosso papo a gente falou de quantas cidades deram isenção total de impostos para algumas empresas se colocarem lá, para desenvolver a economia daquela localidade que é pequena, está fora do eixo Rio-São Paulo. Agora, se essas isenções acabarem, ficou o custo do diesel e o risco da estrada. Né? É mais custo, porque você já não tem mais diferencial competitivo. Então, essas discussões todas vão ter que acontecer em tempo e ainda tem muito lobby, muita coisa para fazer. A gente falou do impacto para o negócio, então impacta tudo. Impacta a logística, né? O tributário impacta muito, perfeito, mas impacta finanças. Tem um descasamento, né, de caixa em relação ao que se tem hoje. No futuro vai ter um descasamento de caixa. Então você vai ter que algumas coisas pagar antes para recolher depois. E como é que você vai preparar a sua empresa para isso? Do ponto de vista de procurement, a gente falou, né, você tem um efeito de custo possível. Se você tem um efeito de custo, sua precificação vai mudar. Você tem que mudar o seu preço final. Né? E como é que isso vai mudar a relação preço de venda, preço de compra dos produtos das indústrias do mercado brasileiro? Essa é uma discussão que precisa. E pode ter certeza, não vai ser o Edson falou muito, não sou um advogado de tributo também não, mas não vai ser o advogado tributário que vai estar discutindo isso. Você vai ter que ter um cara de logística discutindo, um cara de TI discutindo, você vai ter que ter uma persona financeiro muito, por favor, é sobre isso. Então, você vai ter que ter uma pessoa com cada chapéu dentro da empresa discutindo os impactos daquilo, porque você tem muita coisa que te impacta, que muda em relação ao que você tem hoje, que vai mudar o preço, que vai mudar o custo, que vai mudar o tempo, e dinheiro tem valor no tempo, né? A gente discutia isso na escola desde sempre. Agora, isso vai mudar também a relação do dinheiro, a sua relação com o cliente. E não é tributo que está discutindo isso. É a empresa que está se reestruturando. Além desses riscos, desses impactos que eu estava dizendo, tem uma série de oportunidades. A reforma tributária também traz algumas oportunidades que, se você não fizer, não usar a mão, não abrir mão dela, né, não utilizar essas oportunidades, o seu concorrente direto do seu mercado está fazendo. Então, ele vai ter um preço melhor que você, ele vai ter uma condição melhor que você, um tempo de entrega melhor do que você. Então, é importante olhar isso de dentro para fora, mas não menos importante de fora para dentro, olhando o seu mercado, olhando a sua indústria, olhando o seu competidor, porque se ele tiver alguma posição de vanguarda em relação a você, isso pode te colocar numa canibalização no mercado que você tiver inserido. Vou falar bem de sistema agora aqui, para complementar alguns pontos que o Edson abordou. Assim, a gente vê algumas pesquisas, a gente vê algumas matérias, eu e o Edson estavam conversando, a gente já está trabalhando muito com isso, a gente já está discutindo com muitas empresas a reforma tributária, mas alguns estudos apontam que 85% das empresas sequer colocaram a mão nisso. Porque o Edson abordou, estão esperando postergar, estão esperando a SAP, Oracle, TOTUS colocarem as notas técnicas. Lá na frente eu vejo o que vai acontecer, lá na frente eu vejo o que vai dar. E tem um risco muito grande para isso. Né? Eu vou trazer uma visão diferente do que o Edson trouxe no cronograma, mas tem um risco muito grande. Isso pode se assemelhar a um efeito pandêmico. Quando todo mundo abrir o olho e falar, preciso ver a reforma tributária, o mercado pode não ter mão de obra de tecnologia para poder atender você naquele momento. Então, estudos também apontam que, se todo mundo esperar outubro para fazer a mudança que precisa entrar em janeiro, falamos um pouco da contabilização que dá uma melhoria, mas uma melhoria que de 6 meses, 8 meses, ainda está se discutindo, você já precisa estar olhando com um roadmap. Por quê? O Edson falou muito do cronograma de outros desafios que a gente tem para 26. Mas aqueles são os desafios legais, locais do Brasil. E os seus desafios? Todas as empresas que estão sentadas aqui, elas têm o seu desafio competitivo, elas estão mudando algum sistema
para melhorar a qualidade do cliente, para melhorar a performance de atendimento ao cliente, a razão de custo-benefício com o cliente, até o NPS, né, a qualidade do serviço que o cliente percebe. Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E não pode parar, porque o seu concorrente está fazendo também. Então, o risco que isso traz para as implementações de sistema, controle de versão, o Edson fala, muito bem apropriado. O ideal era ter um ambiente descasado, só para fazer desenvolvimento, um outro ambiente só para fazer teste e o seu ambiente de produção, mas são várias coisas grandes acontecendo ao mesmo tempo, fora as que você já falou. É o que ele disse, muitos sistemas que já estão em fim de vida, as empresas já estavam colocando a nova versão em janeiro de 26, com a reforma tributária, com o CNPJ e os seus projetos. O risco de descasamento de versão e você colocar no ar alguma coisa que não se adequa, ou que não esteja compliant, ou que não esteja funcional, é muito grande. Então, por isso que eu digo, e agora eu estou falando muito de sistema, a reforma tributária ela traz um monte de riscos para sistema, para tecnologia, que sequer estão sendo discutidos ainda. Isso pode gerar um colapso do mercado, porque o fornecedor que vai estar disponível para você em outubro pode não ser o melhor, pode nem ser o seu atual, aquele que te presta suporte, porque ele já vai estar lotado. E aí você vai ter que fazer mão daquilo que está disponível, né? Quem não tem um ditado antigo, que quem não se posiciona, posicionado será? Então pode ser que você seja obrigado a ser posicionado com uma mão de obra que não é melhor para o seu mercado. Um fornecedor que nunca atendeu o seu mercado, que nunca te atendeu, não conhece do seu negócio, não conhece o seu cliente, o risco para aquela implementação, o risco para aquele projeto é altíssimo. Risco de ruptura da operação, porque se você não conseguir, a gente falava, não tem contabilização, mas se você não emitir a nota e não conseguir botar esses impostos na nota fiscal em janeiro, parou. Você faz para a sua emissão de nota fiscal, se para a emissão de nota fiscal, você para o seu negócio. Se você não conseguir receber a nota do seu fornecedor, você para o seu centro de distribuição. E ninguém quer parar. Então, hora de olhar para esse projeto de uma outra forma, com uma outra análise de risco, porque tem uma avalanche chegando aí e pode trazer um efeito pandêmico. Para a gente nivelar, né, eu fiz um desenho ilustrativo de como, basicamente, todos os sistemas de ERP, PDV também, mas todos os sistemas de ERP se comportam, né? Eu vou dividir ele em 3 camadas básicas aqui, para contar onde a reforma tributária, depois eu vou trazer uma visão diferente do cronograma aqui do Edson, que foi o nosso acordo aqui, o nosso combinado no café. Eu vou separar em 3 camadas, né? A primeira camada é a camada standard. A camada standard é, em qualquer país, em qualquer indústria, é aquele mesmo sistema que está lá. Então, se a Mafre colocar o SAP, que a gente falou muito aqui com o Edson, aquela camada standard é a mesma da Michelin na França. Fiz 2 comparativos extremos aqui de negócio e de país. Tá? Você tem uma camada intermediária que é a localização, é aquilo que atende o seu país. Falei lá no começo, o do Brasil é uma das piores camadas de localização. Né? Qual é o papel fundamental do dono da SAP, da Oracle, né, da TOTUS, que é muito nossa aqui? É trazer a localização para ficar compliant com tudo que é tributos, que é tudo que é legal, e adaptar o standard para trabalhar com aquela localização. Então, os campos e etc. do standard vão atender aquela localização. É aí que ele vai no cronograma. Tá? Só que tem uma camada embaixo que é extremamente importante, a customização. O Brasil é um dos países mais customizados do mundo, porque quando implementou o sistema, tinha suas particularidades e, às vezes, naquela época, a melhor decisão que se tinha, nas condições que se tinha, era customizar. Então, você foi fazendo um monte de customização e hoje fala-se muito de implementação, Edson, de green, brown, fala-se de um 80-20, de ser 80% standard e 20% só customizado. Há uma razão da base instalada no Brasil que reporta justamente o oposto. 60%, 70% de customização
e só o restante da camada standard. Quer dizer, você faz alguma coisa local para o seu negócio que o standard não te atendia à época. E por isso hoje é tão difícil migrar sistema. E por isso hoje vai ser tão difícil fazer a reforma tributária. Porque o fornecedor ele vai te falar do standard, ele vai te falar da localização, mas você precisa chamar o seu provedor de serviço para falar da sua customização. E ele não vai te atender. Né? Então, quando é a visão de cronograma diferente, eu trouxe aqui um cronograma dos principais fornecedores. Vejam que algumas das principais to-dos ali, né, job to be done, dos fornecedores, vêm agora em julho. Termina essa semana, julho. Né? Eles vão dizer quais são as notas técnicas para aplicar. O que essas notas técnicas vão resolver? O standard e a localização. E como você está se comportando com a sua customização com seus parceiros para poder fazer esse redesenho, porque tem muita coisa para fazer. Uma outra discussão que o Edson abordou, mas eu queria colocar um zoom in, pouquíssimas empresas estão olhando para isso, né? É que essas notas técnicas que os provedores de tecnologia vão aplicar, eles vão aproveitar da situação, e como o Brasil é uma base, vamos lá, muito customizada, com vários releases instalados. O Edson falou que quem está online, quem está no cloud, tem uma atualização automática. Quem está on-prime, quem está instalado local, não tem. Então, o que vai acontecer? Como a gente tem um parque plural, com muitas versões instaladas, os fornecedores disseram o seguinte, ó, eu só vou a partir da versão X te entregar nota técnica. Quem está abaixo tem um projeto antes do projeto. Você tem que sair da versão X-N e ir para X, porque senão você não vai conseguir aplicar as notas, você não vai conseguir aplicar aquilo que o sistema, que os fornecedores de sistema estão trazendo para a reforma tributária. Então, pouquíssimas empresas estão discutindo que tem, às vezes, um projeto muito grande de subir 15, um dos meus clientes, 15 releases, 15 versões do sistema, e subir, gente, 15 versões de SAP não é uma coisa fácil, nem para o standard, nem para a localização, pior para a customização. Um setup mínimo, né? Você tem um setup mínimo para fazer, você tem que testar aquilo tudo. E qual o problema da customização? Toda vez que você tem uma customização, você tem que testar o ambiente inteiro. Porque aqui, uma nota fiscal que você emite impacta o contas a pagar, o contas a receber. Né? Qualquer operação que você faça, ela é integrada. Então, tem um projeto, antes do projeto, nesse cronograma aí, que não está aqui. E que pouquíssima gente está discutindo e que é extremamente importante começar a falar. Então, voltem para suas empresas e discutam qual é o nível que eu estou e olha a recomendação da SAP, da Oracle, da TOTOS, para saber se você já está apto. Se não, corram, porque já tem um projeto importante para poder fazer. Tá? Eu falei bastante disso no começo, que o impacto não é só para o RP. O Edson também aborda isso. Né? Então, eu falei, por exemplo, do varejista que precisa do PDV. É o PDV que faz o cupom fiscal. Ele também vai ser impactado. Né? Os sistemas logísticos vão ser impactados. Enfim, CRM, se você põe precificação no CRM, o CRM vai ser impactado. Então, toda a sua arquitetura de sistema vai ser impactada e precisa ser discutida, porque, senão, é uma cadeia. A sua empresa precisa de todos esses sistemas trocando informação para ela poder rodar. Se uma perna para, as outras não conseguem girar a engrenagem, você tem um risco de ruptura. Medir qual é esse risco é o grande problema desse momento agora, é entender essa arquitetura de sistema. Eu vou falar um pouco disso no final. Então, o que a gente recomenda? Né? O que com a minha experiência eu recomendo? Você precisa fazer um diagnóstico completo da sua arquitetura de sistema e entender como o seu negócio funciona e como ele vai passar a funcionar para trazer uma linha do tempo de modificações que você precisa fazer. Eu preciso... vou ter a parte de contabilização agora? Não. O split payment vai estar agora? Não. Mas eu preciso colocar ele na linha do tempo. Porque ele vem. Se vai ser em junho, se vai ser em julho, vai vir. Tá? De 26.
Então, eu preciso criar essa linha do tempo com o meu time interno e principalmente com os meus fornecedores, porque eu falei bastante, há 2, 3 slides eu falei bastante do risco de ruptura de oferta de serviço, para que todo mundo já esteja preparado, já esteja contratado para me atender naquela linha do tempo. Então, virou um roadmap aqui, quase que como um roadmap, um pouco menor, claro, mas quase que como um roadmap de implementação de sistema, porque eu vou ter que olhar todas as integrações, o campo que eu criei no RP, eu vou ter que criar no PDV, que eu criei no PDV, eu vou ter que criar no CRM, e assim vai. Então, é esse roadmap que vai te dar duas coisas principalmente. A análise de risco detalhada do que eu tenho que fazer na linha do tempo, e sim, tanto eu quanto o Edson abordamos que sabemos que muito não sabemos. Então tem um monte de coisa nesse roadmap que ainda vai ser um ponto de interrogação, ou por data, ou porque sequer sabe o que vai fazer. E tem um monte de lobby político que ainda vai ser feito ao longo do caminho, que ainda vai alterar algumas coisas, sim, porque a gente sabe que tem muita coisa que vai ser discutida das isenções ou de qualquer outra coisa, algumas outras oportunidades que a gente tem aqui para discutir. E para eu já chamar os fornecedores, já fazer cotação e já embarcar esse pessoal numa linha do tempo do projeto para que eles estejam preparados para me atender, para que eles estejam engajados para me atender quando eu for fazer a implementação. Porque eu falei bastante do risco de não ter mão de obra em tempo, e isso pode afetar sim a qualidade do seu projeto, pode afetar sim a natureza da sua operação, pode tirar você do diferencial competitivo com o seu concorrente. Eu também abordei isso, né? Eu posso não ter o que o meu concorrente tem no D1, e se eu quiser fazer correndo, fazer as coisas correndo nunca foi uma boa prática. Então eu vou pagar mais caro e eu vou perder alguns dias, meses, quiçá um ano, e isso pode impactar sim meu negócio na matriz que eu tiver abordando no Brasil. Esses são os pontos que a gente trouxe. Obrigado de novo. Obrigado, Sérgio. Obrigado, pessoal, pela participação. A gente vai abrindo aqui agora para perguntas, e a ideia é que a gente tenha agora um tempo dedicado a isso. Fiquem à vontade para acessar os nossos convidados aqui. E quem começa? Senão eu começo. Eu queria perguntar aqui, Sérgio, eu achei interessante teu ponto de vista aqui nessa pré-preparação, né? A gente fala muito da reforma, mas a reforma ela está lá na frente, né? A gente está vendo que as empresas têm que estar pré-preparadas aqui. Eu até diria que tem um trabalho higiênico aqui para a gente fazer. Eu chamei de setup para ser mais educado, mas é quase um trabalho higiênico aqui que a gente tem que fazer com os nossos sistemas, né? Você enxerga hoje que esse é basicamente o principal desafio das empresas, porque você comentou ali que 85% das empresas nem começaram ainda a tocar nesse assunto, né? Eu acho que as grandes empresas, a maioria delas, pelo menos no setor financeiro, está bem preocupado. Eu posso falar pela que eu lidero aqui no Brasil, e a gente inclusive tem muitos cenários com a vista de negócio. A gente tem feito muitos cenários de como isso impacta o negócio, né? E pode ser desastroso em algumas situações, né? A gente é uma empresa de serviço, então a logística, esse tema, a gente pensa que não toca, mas toca, porque eu, como seguradora, eu tenho reposição de peça, eu tenho cadeia de oficina, eu tenho um monte de coisas que também no final a gente pensa que não toca diretamente, mas toca. Então a gente tem feito esses cenários, e aí a minha pergunta era isso: esse você vê hoje que é o principal desafio, as empresas terem consciência de começar as suas partes sistêmicas para o que vem pela frente? Sem sombra de dúvida, para mim é o principal risco. Você deu alguns exemplos quando falou da complexidade dos negócios, né? Eu vou casar a complexidade. Quando você falou da complexidade dos negócios, Hugo, você disse que você tem vários sistemas, porque você tem diferentes tipos de business dentro do seu negócio. E aí cada business desse tem um sistema, cada sistema tem um cadastro. Então os cadastros são descentralizados. Se são sistemas descentralizados, cadastros descentralizados, setups, como você falou, parametrizações
de tributos legal descentralizadas, né? Então, você já tem uma matriz de complexidade grande. Aí eu também falei que você tem uma grande quantidade de customização, porque o standard não atendia o Brasil. Então, a gente está dizendo aqui, por começo de conversa, que a gente tem uma complexidade maior do que os outros países, né? E essa complexidade é que nos tornou fora da atualização. Porque é muito difícil atualizar o sistema no Brasil. Para você se manter, custa muito dinheiro. Então, o que as empresas fazem? Elas deixam alguns releases para trás. Algumas empresas, o caso de um varejista que eu citei, há anos ela não atualiza. Porque ela falou, vamos manter do jeito que está e vamos só botar o setup de tributos, né? Então, não olhar para isso, uma vez que os fornecedores só vão te entregar as notas técnicas a partir de um release específico, é achar que tudo vai dar certo sem fazer a sua parte, né? Não tem aquela história que você faz oração, mas você tem que fazer a sua parte. Ore, porque você vai precisar, mas tem uma parte expressiva de trabalho para fazer, gostei do nome que você deu, de higienização, de limpar a casa, para preparar aquilo que ainda vai vir. E isso não é o projeto de reforma tributária, isso não está nos cronogramas ainda, isso é uma atualização que você tem que fazer para se permitir discutir a reforma tributária, para poder receber aquilo que os fornecedores. Para mim, sem sombra de dúvida, é o maior risco que as empresas brasileiras vão sofrer, porque na hora que essas notas chegaram agora em julho, que a maioria começar a aplicar, elas vão, não funciona. E aí vão fazer a corrida para o mercado, é onde a gente concorda que vai ter um efeito pandêmico de não ter mão de obra para te atender no tempo que você precisa, porque se é tão complexo, em 6 meses para você fazer toda essa atualização, você já está em risco. E aí, Sérgio, se eu puder complementar aqui a sua resposta, acho que esse tema e eu tenho uma experiência de um cliente que ele está, porque assim, existem também situações de clientes que estão adaptando o próprio RP e estão implementando novos sistemas. Então tem um cliente nosso que ele está colocando um sistema de mensageria nova no ar, né? E é dentro do próprio RP. Então, além de atualizar, ele já está com o sistema, não está tão atualizado, e fazia até, apesar de ele estar na versão que o OK suporta, o que o RP vai oferecer, mas tem uma série de notas que ele não aplicou antes. Então, assim, ele vai começar o projeto, ok, né, SAP Oracle aqui, o TOTS liberou aqui, vou pegar aqui, daqui vou subir para cá. Não, uma série de notas anteriores que você não aplicou, que você vai precisar aplicar. E tem uma lógica nisso, não é simplesmente você pegar e colocar. Então, você tem que fazer uma análise, tem um cliente que a gente está trabalhando ali que 500 notas ele vai precisar aplicar, né? E 500 notas, e o ponto dele, que eu acho que tem as empresas brasileiras, né, mas tem muitas empresas internacionais aqui também no Brasil, que chega no cliente e o cliente fala, não, mas eu não posso mexer. Aí tem que mandar lá para a Alemanha, tem que mandar lá para a Espanha, tem que mandar para outro país, porque é lá que mexe. Então eu não consigo trabalhar aqui. Então isso tudo aumenta a complexidade. Quanto mais tempo demorar para você olhar dentro de casa, mais risco você vai correr. E o ponto, assim, né, e a gente está conversando, consensando que o que a gente sabe é que não vai mudar a data, né? Eu acho que o que o Sérgio comentou muito bem, essa questão da corrida ali, né, do efeito pandêmico, ele realmente tende a acontecer, né? Não só do ponto de vista de contar com as consultorias para fazer, mas os próprios clientes também internamente, de reforçar suas equipes, né? Porque isso, de fato, ele tem que ser tratado como um projetinho. Fase de desenho, fase de configuração, teste, né, o período ali antes de dar o Go Live, e depois o Go Live eu tenho que ter também um período de operação assistida, né, porque as notas estão saindo ali. Tem até um cliente que perguntou para a gente, eu posso colocar no ar o sistema em dezembro, você que em dezembro e janeiro você vai embora? Eu posso, mas em dezembro não vai acontecer nada, né? O que vai acontecer para você vai ser em janeiro, né? Então, se você quiser, né, com o seu provedor, né, interno do ERP, a gente pode passar o conhecimento, mas assim, o bicho vai pegar, entre aspas, não, o bicho vai pegar mesmo em janeiro. Quando começar a realmente bater, né, quando você emitir uma nota, quando você receber uma nota, e você avaliar se você consegue apurar ou não. Posso sair antes? Posso, mas boa sorte, né? Porque esse é um ponto que você abordou. E isso eu falei que eu não achava justo, talvez, o nome reforma tributária, porque era uma reforma estrutural. Eu não acho justo chamar isso, é um fato, de período de teste. Porque do ponto de vista de sistema, dá-se a impressão de que eu vou testar alguma coisa que se não der certo, tudo bem. E não é isso. Né? Se eu não conseguir emitir a nota no dia 1º de janeiro, para a empresa.
Então, não tem um teste. O teste talvez a gente governo, né? pudesse... É um teste para o governo, para ver o comportamento. Mas seria mais justo, nós que somos chamar isso de post-go live assistance, né? Assistência pós-go live. Que assim, nós vamos ter um hypercare, uma atenção especial para esse período, para ver como vai se comportar e entender o que vem pela frente. Agora, de teste não tem nada. É uma assistência ao comportamento para preparar o futuro. Então, tem-se risco, tem-se vários riscos com a data e com o que vem pela frente. Deixa eu pegar um gancho, então, do que vocês estão falando. Bom dia, pessoal. Sou o Robson Rocha, da Anchor. Acho que está claro para todo mundo aqui que a gente não vai ter mão de obra suficiente, né? Então, fazer as coisas do jeito que a gente sempre fez não vai funcionar. Como é que vocês estão vendo o cenário de uso de inteligência artificial para ajudar nesse tipo de processo? A gente acabou passando aí pela questão do CNPJ. Tinha clientes ali trabalhando com COBOL, 70 milhões de linhas de código. Humanamente impossível você mexer nisso tudo sem você ter alguma ajuda da inteligência artificial. Vocês estão já incorporando isso no processo de vocês? Sim. Né? Eu sou um aficionado por inteligência artificial. A gente criou uma área de inteligência artificial tanto para nos atender internamente quanto para atender o cliente. Eu só prego muita responsabilidade nessas tecnologias. Eu vou falar sobre isso antes de responder. Sabe aquela história que eu me desculpo antes de responder? Assim, toda tecnologia que sai, ela tem um custo muito alto. Porque ela está chegando no mercado, até que essa tecnologia se mature tem um custo, então custa muito. Então, a inteligência artificial resolve muito dos nossos problemas, e aqui eu vou comentar, vai resolver alguns, mas ele não resolve tudo, e é caro para resolver. Então, muito cuidado para não ter só, sabe, o sexy de estou usando inteligência artificial no meu projeto, porque isso vai custar um dinheiro. E isso aqui já vai custar bastante dinheiro. Né? Isso aqui já vai custar bastante dinheiro. Que muitas empresas, isso é uma outra coisa que a gente não abordou, muitas das empresas não tinham budget para fazer isso aqui esse ano. Então já vai afetar o P&L 2025 das empresas que estão mexendo com reforma tributária. Mas vou responder a sua pergunta. Não tenho dúvida. Tá? Só que tem uma série e muita coisa você vai ter que trazer, fazer uma extração do sistema. Você mencionou COBOL, é um dos casos. Você vai ter que trazer uma extração, usar sistemas de linguagem com inteligência artificial para te dar um recode, e mesmo assim isso vai dar muito problema. Você ainda vai precisar daquele especialista do COBOL para olhar e refinar, porque é uma tecnologia morta e isso há de trazer muito problema. Então, é um acelerador, mas é preciso usar com muita responsabilidade, porque ela, primeiro, não vai resolver tudo, segundo, vai custar muito dinheiro. Eu acho que o ponto que o Sérgio comentou de ser um acelerador, acho que é bem isso mesmo, né? E quando a gente pensa em reforma, a gente não pode só pensar em 2026. A gente tem que pensar na reforma como um todo, né? Então, muito está se aprendendo agora, né? Acho que até ainda para o governo, em algumas situações, né, lança alguma atualização da norma técnica, os próprios RPs também ainda, e a gente tem conversado bastante com eles, às vezes eles vêm tirar dúvidas com a gente do ponto de vista de, eu estou pensando por esse caminho, será que é isso mesmo? Eu acho que a inteligência artificial ela vem para ajudar bastante, para acelerar. Acho que ela não, somente nesse momento agora de dúvidas ainda, de incertezas, né? Então ela ajuda, mas acho que ela tem ali um ponto de ter um cuidado também de eu precisar ali dos meus usuários que conhecem do meu negócio muito a fundo, mas ela ajuda muito do ponto de vista também dos testes, né? Eu vou precisar fazer muito teste. Eu acho que o ponto todo aqui sobretudo, né, a gente comentou que não vai contabilizar, mas eu vou precisar fazer teste de regressão para garantir que o que eu tinha continua funcionando, continua contabilizando direitinho, né? Então isso vai acelerar o meu processo. E sobretudo não agora, né? Se eu já consigo começar a embarcar a inteligência artificial agora, isso vai acelerar meu processo para o ano que vem. Porque o que a gente tem falado da falta de mão de obra para agora, ela vai também ter o ano que vem, né? Então acho que conseguir colocar inteligência artificial embarcada, tanto do ponto de vista de solução, do ponto de vista de teste, que eu acho que até para a gente é um pouco mais fácil pensar do ponto de vista de teste, vai ser um ganho para quem for para o ano que vem. Eu acho que um pouco do que o Sérgio comentou também, além da questão do budget, tem a questão do diferencial, né? Então, assim, eu estou pensando, aqui eu abordei muito o tema do ponto legal, que o RP precisa se adaptar, né? Mas eu vou precisar mexer meu RP para atender o meu negócio, do novo modelo do meu negócio, né? Porque acho que o Sérgio comentou muito bem, né? Que a gente está falando de reforma tributária, mas é uma reforma muito mais abrangente do que isso, né?
Então eu vou precisar também ter velocidade para eu conseguir fazer as adaptações de malha logística, de contábil, o que quer que seja, dentro do sistema. Então empresas que já tiverem, né, contábil, fornecedores que tiverem inteligência artificial, com certeza vão sair na frente. Vou comentar uma coisa adicional aqui, que sua pergunta é muito boa. Mais do que até em relação a sistema, a gente está no meio do processo também de mexer em sistemas lá na companhia e a gente usa metodologia ágil. E, obviamente, o meu CFO tem que tirar o PO, né, o Product Owner, para poder liderar o projeto. E aí a discussão que a gente estava exatamente foi, mas e o uso da inteligência artificial? Uma das coisas que a gente se esbarrou na companhia foi um negócio chamado letramento. Vou dar esse nome mais diferenciado aqui, mas o letramento esses POs, eles ainda não estão maduros no uso da tecnologia, da inteligência artificial, para saber o poder do que ela precisa. Então, mais do que o uso da tecnologia, a gente precisa começar uma avalanche de letramento para os nossos times. Porque para que eles possam usar, para saber o que é um agente, para desenhar um prompt, para poder usar o recurso da inteligência artificial. E o que a gente percebeu, pelo menos na Mafra, foi isso. A gente tinha essas POCs, tinha essas coisas isoladas de uso, mas faltava um letramento massivo. Então a gente está investindo mais em treinar as pessoas no que a tecnologia pode fazer para poder depois deixar os próprios gestores que conhecem do negócio trazer as soluções embarcadas com o uso de tecnologia. Então foi Tem que vir da ponta, né? Tem que vir da ponta, sabe? Porque senão eu contrato um fornecedor, ele vai falar, eu uso isso aqui, eu uso essa tecnologia, mas o gestor lá embaixo não sabe. Ele não sabe nem pedir. Não sabe exatamente o que ele pode melhorar a vida dele, né? Num processo que vai mudar agora, eventualmente com a reforma. Então, eu acho que uma dica de tecnologia aqui invistam bastante também nessa questão do letramento, que eu acho que é fundamental para os nossos times, né, as nossas equipes. Aí, Hugo, além do conhecimento, está a própria disponibilidade dos executivos. Outro dia, como comentávamos, um cliente falava, não vou começar nenhum projeto adicional. Melhor, obrigado, Alejandro. Não, falava, um cliente falava, não vou começar nenhum projeto adicional, e estamos falando do planejamento estratégico, até não terminar a migração do ERP para preparar a reforma tributária, pela disponibilidade dos meus executivos. Já não é conhecimento, já não é fornecedor. Para a minha linha de diretoria, vão dedicar muito tempo para isto e tenho que parar um monte de projetos adicionais. Então, quando estamos focando em disponibilidade de mão de obra, não é só de fornecedores, em nossos próprios executivos. Bom ponto. Lembra que custa muito dinheiro, né? Os amigos de lá. Oi, bom dia. Eu sou o Francisco Futu. Isso é o microfone ou... Eu acho que aí capta o seu som. Sim, né? Para gravação. Não precisa, né? Não. Tá bom. Então, meu nome vou falar alto aqui para... Meu nome é Francisco Frutuoso, eu represento a IESA, que é uma consultoria tecnológica espanhola, que tem já muito tempo de experiência aqui no Brasil. E eu queria trazer duas questões. A primeira, Sérgio, a reflexão que você fez de que uma reforma não apenas tributária, mas uma reforma estrutural, é muito importante, porque vai mudar muitas coisas e acho que muitas empresas ainda não enxergam a dimensão da mudança que está por vir, né? Porque hoje o foco é na prioridade da emissão das notas, né? Que é o que a dor que eu tenho, mas é um processo muito longo e vai mudar muito, e a parte contábil vai ter uma mudança muito relevante. Esses impostos não podem transitar mais pelo resultado, eles vão ter que transitar por contas patrimoniais, e isso muda muito. Muda o pricing, você já falou, né? Muda o pricing, muda o CRM, quem trabalhar com o pricing do CRM, vai mudar as regras de diferimento de impostos, junto com a regra do fato gerador, né? Que muda agora com o pagamento. Então, tudo isso vai gerar uma mudança na forma de fazer negócio, além da localização das empresas, né? Então, minha dúvida é, você
nós trabalhamos em vários setores e nossa percepção é que alguns setores estão enxergando isso melhor do que outros e outros estão um pouco mais rezagados, né? Vocês acham que tem setores que estão um pouco mais à frente e setores que ainda estão mais devagar nessa mudança, ou é uma questão da empresa e não do setor? E a segunda questão é referente a... não foi falado, mas eu acho que é importante mencionar que tem um processo dentro da consultoria, pelo menos da que nós fazemos, que é a gestão da mudança operacional. Você pode mudar o sistema, mas você tem que treinar as equipes para trabalhar com essa mudança no sistema, né? E nós achamos que esse é um ponto também relevante que as empresas não podem esquecer. Então, eu queria a sua opinião sobre esses dois pontos. Obrigado. Acho que o mercado impacta, tá? Mas aí eu tô sem dado. Mas se você olhar, falo bastante do mercado financeiro, né? O mercado financeiro olha, porque o mercado financeiro entende mais o que vem pela frente. Quem é do mercado financeiro consegue antever isso, fala, vai mudar tudo, né? A indústria ainda olha com será que vai? Né? Principalmente aquelas que têm isenção, ainda estão olhando com desconfiança. Será que eu preciso mudar a minha planta? Será que eu preciso discutir a mudança do meu CD? Então, tem um misto de não é hora de ver, posso ver mais na frente, e um misto até de venda, de não estar enxergando o que vem pela frente. De novo, acho que a indústria impacta sim, mas tem casos e casos, como sempre, né? Eu vejo algumas empresas, por exemplo, dei alguns exemplos de varejista, né? Tem varejistas bem estruturados já, olhando para a precificação, porque, de novo, varejista é um negócio que o lucro é marginal ao custo. Qualquer coisa que muda na precificação vai impactar a performance, né? Então esses também estão olhando com bons olhos, porque se eu tiver que aumentar o preço da minha gôndola aqui, como é que o cliente vai perceber isso, né? E quanto que eu vou aumentar, porque o meu concorrente do lado que tem a porta no outro lado da rua ali vai vender mais do que eu. Então acho que é um outro mercado que também está olhando com atenção. Mas no modo geral, a gente concorda, vou deixar o Edson falar também, que o Brasil não está olhando para isso do jeito que deveria olhar, com a riqueza de detalhe que deveria olhar. Tá? Não está com a atenção e com o risco que isso vai trazer de ruptura para as empresas a partir de janeiro. E a gente falou muito disso da emissão de nota a partir de janeiro, mas que vai trazer daqui para frente durante 7 anos. Se eu não tiver apto e com as pessoas certas ao meu lado, eu corro o risco ou de ruptura, porque os sistemas vão parar, ou o risco para o negócio, que eu vou deixar de gozar daquela oportunidade que trouxe para o meu mercado, ou daquilo que vai mudar em termos de tarifação, e eu vou ter tarifa do pecado, que ele também citou, né, outras coisas que vão mudar o meu business ou alguma particularidade dentro do meu business. Então, sem nenhum dado, tá? A pergunta não tinha uma pesquisa para suportar a pesquisa, mas eu acho que o mercado impacta sim. Não acho que é o fator preponderante, mas acho que impacta também. Vou aproveitar e responder a segunda e você complementa. Claro. Né? Gestão da mudança para tudo em tecnologia, né? Porque, vamos lá, é a proficiência humana para se adaptar ao sistema. Né? Tem o Who Moved My Cheese, lá o Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro que a gente sempre gosta de citar quando vai falar de mudança de sistema. Né? O queijo... O livro não dizia que o queijo mudava de posição e o rato ficava lá preso no labirinto e com fome ele ia procurar outro lugar. Né? No livro é bonito, só que do ponto de vista de sistema isso também causa ruptura. Então se o seu colaborador não estiver apto para receber a nota fiscal, para emitir a nota fiscal no dia 1º de janeiro, ele não vai saber os campos para parametrizar, ele não vai saber as novas funções, se tem um novo botão, as coisas vão estar diferentes. Se ele não souber aplicar, o sistema pode estar muito bem feito, muito bem parametrizado, bem integrado, rodando direitinho, mas vai parar do mesmo jeito. E aí, como toda implementação do sistema, gera aquela avalanche de nota fiscal parada, aquela avalanche de caminhão enfileirado na porta do CD, e isso é dinheiro
parada, é um dia de produção parada, é um dinheiro que você não recupera mais. Então, fator preponderante para o sucesso, a gestão de mudança, preparar as pessoas para o que vem pela frente, como é que elas vão usar. E a gente falou, tem um monte de mudança acontecendo junto, então é um monte de treinamento acontecendo junto, ao mesmo tempo, de coisas que vão mudar, fora as que a gente citou também, que são as mudanças que você já está fazendo. Quer dizer, se não tivesse reforma tributária, se não tivesse a modificação do CNPJ, você já estaria fazendo uma série de projetos que vão acontecer, né? Vamos lá, tem empresa que a gente está citando, ele citou uma empresa que está modernizando o RP ao mesmo tempo com data de 1º de janeiro. E falamos, tem risco de não dar certo. E aí você tem que ter o outro preparado. Mas tem empresa mudando PDV, tem empresa mudando CRM, tem empresa atualizando as suas customizações. O e-commerce, quanta empresa não está trocando plataforma de e-commerce com a mesma data, com o mesmo tempo? Porque como é que é quando fala de e-commerce, né? Eu espero passar o Natal. Passou o Natal, eu posso, mas eu também não quero parar em janeiro. Então, tem um Big Bang, citaram o bug do milênio, tem um novo comportamento de bug do milênio acontecendo com muita coisa que vai mudar na mesma data, e isso tem um risco grande. Acho que sobre a indústria, conforme o Sérgio foi falando, eu fui relembrando, que eu também não tenho um dado oficial, mas fui relembrando as primeiras conversas que eu tive com clientes. Acho que o primeiro que eu tive, isso foi o ano passado ainda. Era uma empresa do agro, mas não era nem a questão da indústria em si. Como é uma empresa de fora, ele falou, qualquer coisa que eu precisar fazer, eu levo muito tempo para provar budget, etc. Então já começou a se organizar para sensibilizar o global de que, vem coisa pela frente, eu vou precisar de ajuda de vocês, e a empresa não é ágil, eu vou precisar ser ágil. A gente fez vários calls, fiz muito call com o global para explicar a reforma tributária, para ir sensibilizando. Então acho que teve essa questão de empresas que pediram ajuda, acho que não de uma indústria específica, mas pediram ajuda para disseminar informação internamente. Falou assim, eu estou falando, não está adiantando, preciso que eu venha alguém de fora, especialista, e diga. Né? Então teve esse exemplo. Mas acho que o varejo também foi uma das primeiras que eu tive conversa. Eu lembro, né, a gente foi lá, né, uma empresa que a gente audita, a gente nem posso fazer nada no cliente. A gente conversou bastante sobre isso ainda quando estava, acho que foi no começo do ano, janeiro, fevereiro. Também tive a farmacêutica também. Eu acho assim, pensando aqui agora, porque a farmacêutica ela vai gerar um impacto, novamente, né, eu estou com muito aqui o chapéu de sistemas, mas a farmacêutica ela vai gerar um impacto no negócio em si. Porque eu não sou especialista na indústria, mas eu sei que existem muitos fornecedores que dependem de incentivos fiscais. Isso vai acabar, então isso vai gerar um impacto no negócio, e isso traz, acho que a segunda resposta que você, acho que a pergunta que você fez ela é ótima, do ponto de vista de gestão da mudança organizacional. E a gente está falando de sistemas, e aqui é claro, né, as pessoas precisam estar aptas para aprender a mexer no sistema de uma forma que acho que até diferente de quando eu estou implementando um novo RP, né, ela tem as mudanças e tal. O novo RP, se eu tiver algum problema, de repente eu até posso jogar um pouco para frente, posso desistir do RP num limite extremo. Aqui não, né, aqui ele vai ter que se adaptar. Mas acho que além do sistema, ele extrapola como a empresa vai se reorganizar do ponto de vista de negócio. Vou deixar de operar num lugar, vou fechar uma fábrica, vou mudar meu processo, vou adquirir uma empresa, fornecedor aqui está quase morrendo, vou ter que dar a mão para ele para ajudar, que senão isso vai me impactar também. Então acho que a questão da mudança organizacional ela é bastante crítica, e a gente sabe, né, que muitas vezes, quando estou falando de implementação de ERP, que é o meu mundo, às vezes acaba ficando de lado. Mas é um tema super importante, que não adianta nada colocar um sistema no ar, bonitinho, rodando, essas pessoas elas não entendem, elas não propagam aquilo internamente. Então acho que é um ponto importante. Semana passada a gente apresentou lá uma proposta para um cliente grande, uma RP grande, que ele pede um capítulo inteiro de gestão da mudança organizacional. Não só para treinamento, para impacto organizacional, gestão de stakeholder, aqueles que a gente sabe que são comuns ali de gestão da mudança. Passa para mais uma? Passa mais uma. Eu ia falar exatamente isso. Temos tempo para mais uma. Tá. Sérgio, Hugo e Edson, em primeiro lugar, parabéns. Eu sou o Antônio, eu também sou da IESA Brasil. E eu observei num dos seus slides, Sérgio, você falando da questão da necessidade de formação. Você fala dessa carência, todas as consultorias já estão lidando com ela, o profissional especializado nesse tema, está cada vez mais caro. Nós estamos falando de um processo de longo prazo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, como que você enxerga, especialmente olhando para as consultorias, tá, Edson? Como é que as empresas já podem pensar em termos de academia, ou seja, onde eu vou buscar esse profissional que eu possa formar e prepará-lo, entendeu? Eu sei que eu tenho uma necessidade hoje que eu não vou conseguir atender com os recursos que eu tenho hoje no mercado. Esse recurso está cada vez mais caro, né, e escasso.
Como é que você pensa isso? E mais que isso, vocês já estão com alguma iniciativa nesse sentido, de formar esses especialistas, porque não estamos falando de algo que é só para 2026, estamos falando de algo que é para muito tempo, pelo menos aí 8, 9 anos. Como é que vocês veem isso e o que está sendo efetivamente feito, o que vocês têm ouvido falar, ou mesmo que vocês estejam fazendo nesse sentido de formação? Eu trouxe ali a visão de cronograma de 3 empresas, né? Oracle, SAP e TOTUS, né? Todas as empresas têm as suas academias crescendo com pontos percentuais relevantes a quantidade de formações, tá? E as consultorias estão muito preocupadas com isso, né? Então, acho que tem 2 pontos aqui. Primeiro, o seu Anderson, né? Antônio. Primeiro, Antônio, tem um crescimento, só que ele não vai dar conta. Não. Mesmo assim, não vai dar conta. Porque não é uma... E isso vai acontecer, lembra quando a gente começou o ágil, ou no bug do milênio, toda vez que a tecnologia sofre uma subida de degrau, existe uma demanda muito grande, a oferta não dá conta, o preço vai lá em cima, né? A gente falou do risco de não ter mão de obra, a gente falou do risco de ter a mão de obra não qualificada e pagar muito caro ainda assim, né? Então, mesmo todo mundo se controlando, se preparando, formando gente, não vai dar conta, porque vai ser todo mundo num curto espaço de tempo. Eu chamei de efeito pandêmico, e lembra muito isso, a gente passou com a Covid-19, né? O grande problema, eu não sou, por favor, da área médica, mas o que se ouvia como cidadão é que a Covid talvez nem fosse o grande problema. A questão era atender todo mundo no estado crítico da doença ao mesmo tempo e você não tinha leito. Não era essa a conversa? Mais ou menos a mesma história. Por isso que eu chamo de efeito pandêmico aqui. Tá? Sem me alongar no termo de healthcare, que eu não sou especialista disso, mas o comportamento é esse. Então, tem uma largada por treinamento, tá? Isso vai se ampliar agora, porque naquele cronograma que tanto eu quanto o Edson mostramos, as principais notas técnicas vêm agora no fim de julho, essa semana. Né? Quando isso se deparar, vai acontecer, que foi a pergunta que chocou o Hugo, que não estou no release correto, aí eu já vou tomar o primeiro susto. Mas peraí, eu estou 15 releases atrás do que eu tenho que aplicar. E aí eu começo a chamar a mão de obra. E aí não dá conta. Por mais que você queira investir em trazer gente, você não vai dar conta de formar em tempo. Porque, de novo, a gente entra em agosto essa semana e em janeiro a gente tem que estar com o sistema rodando a nota fiscal. Em julho, agosto, a gente tem que estar com a parte de contabilização, split payment na frente. Então, tem um... Aí eu vou te dizer até que o risco, quando você avalia risco, você fala de risco bom, que é oportunidade, risco ruim, que é ameaça, e você mede ele por 2 variáveis, probabilidade versus impacto. Aqui eu vou te dizer que o risco é alto porque a probabilidade de acontecer é enorme, porque a gente olha a quantidade de oferta e está vendo que a demanda vai ser grande num curto espaço de tempo, então tem uma probabilidade grande, e o impacto é de ruptura. Então é fácil de medir, é ver o seu dia de operação, a sua hora de operação, né? Eu vi no mercado automobilístico, a gente conversou antes de chegar aqui, o mercado automobilístico, a produção, media a quantidade de veículos hora. Então, você pegar uma indústria de automobilismo pequenininha, 1 hora de produção dela era 32 veículos por hora, quer dizer, no final da usina saíam 32 veículos ao longo de 60 minutos. Quanto custa? Então é um risco muito grande, não vai dar conta. E, Antônio, acho que a questão de escassez de mão de obra, ela já vinha antes da reforma. Né? Então, assim, nas conversas ali eu falar das parcerias que a PwC tem com Oracle e SAP, eles já tinham essa preocupação lá atrás. Né? Então, já existia muito porque os RPs também estão se adaptando, já estão, né, com soluções há algum tempo, soluções da nuvem, e as soluções da nuvem é o que vai suportar uma inovação. Né? E hoje a gente vê que empresas que já estão na nuvem, esse processo de adaptação aqui ele é crítico, mas ele é um pouco mais fácil de quem não está. Né? E você tem acesso à inovação mais fácil. Mas o ponto já tinha essa questão de escassez de mão de obra lá atrás. Né? Então, acho que o que a gente tem ali na PwC, a gente tem parceria com os RPs. Os RPs eles também estão tentando, né, de alguma forma, suportar o mercado com consultores. Então, a gente tem algumas parcerias com a universidade. Né? No caso da PwC, a gente tem um programa de estágio, que não era comum, né, em Big Four antigamente. Agora a gente tem um programa de estágio, a gente criou um centro em Piracicaba, ali, um polo tecnológico, então a gente tem puxado também para treinar,
né? Mas acho que o que o Sérgio comentou, para o tiro de agora, né? Acho que a gente tem as pessoas e a gente tem, sim, a gente veio treinando algumas pessoas ao longo do tempo, mas isso ele vai prolongar, a gente vai precisar continuar treinando novas pessoas, justamente para o que vem pela frente ainda. Só o último ponto, a gente abordou IA. IA vai ajudar um pouco, tá? Vai amenizar um pouco. Só que, presta atenção, né? O Hugo falou que, eu falei que o custo é muito alto, porque ela ainda está na subida da tecnologia, ela ainda custa muito. O Hugo falou da dificuldade da mão de obra saber usar. Letramento. O letramento, né? Gostei do termo. Então, as pessoas ainda não estão aptas a usar, não tem um letramento para usar. E IA vai ser usado só para reforma tributária? Não vai. Você está falando de IA hoje para saque. Você está falando de IA hoje para CD. Você está falando de IA para higienização de cadastro de SKU no varejo. Você está falando de IA na indústria farmacêutica. Você está falando de IA em healthcare, para ajudar a encurtar a jornada do paciente. Então, eu estou fazendo preço com IA. Precificação com IA. Eu vejo vários clientes fazendo isso. Então, está todo mundo vendo IA para tudo. Vai dar ruptura de mão de obra. Simples, né? E o custo ainda vai subir, porque é muita gente pedindo ao mesmo tempo. Então, quando tem muita gente, a gente falou de oferta e demanda. Eu escolho quem eu quero atender no preço que eu quero colocar. Então, IA vai ajudar, mas ela também não vai ser autossuficiente. Lembrando, eu falei também, mas vamos lá. IA é ferramenta. Não tem que ter você falou do letramento, né? Eu tenho um amigo que chama de perguntador. Você tem que treinar a IA, você tem que ter o engenheiro de questões. A pessoa que vai saber perguntar, que vai treinar aquela inteligência. E como IA é como uma criança, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, então você diz, ó, aqui não, ela vai tomar um caminho errado, se você deixar, ela também vai aprender errado e vai seguir errado. Então tem problema aí. Pessoal, novamente obrigado pela presença de todos, eu acho que foi muito rico aí, obrigado de novo Sérgio e Edson, muito rico o conteúdo que vocês trouxeram. A ideia é que a gente pudesse explorar mais, o pessoal que está online também, foi um prazer aí receber todos. Eu queria passar a palavra agora para o Alejandro, para ele fazer um encerramento para nós. Obrigado, Hugo. Foi super interessante. Primeiro, me desculpar pelo atraso, mas deu para captar, para participar desse debate. Eu sou engenheiro informático, vidas passadas já também tive que instalar sistemas e trabalhar com sistemas. E tudo que vocês falaram realmente é super interessante. Eu falei do bug do milênio porque a gente teve que passar por isso. E era um campo, era somente um campo que tinha que mudar e tudo o problema que houve, né, naquela mudança do século. E aqui você falou do CNPJ alfanumérico que não sabia, e isso vai ter um impacto do tipo do bug do milênio, né? E aqui na Câmara a gente já teve o Benarapi, o responsável da reforma tributária, ele já falou do impacto no geral, né, na questão de tributos, mas esse aspecto sistêmico, né, a gente quis trazer aqui porque é um impacto brutal. Já tivemos o responsável do SEPRO também falando desse assunto, e eu acho que é muito bom. Temos duas empresas, a Entergy e a IESA, consultorias que vão ter que trabalhar muito nessa área. Então, vocês vão ter trabalho para longo, né? E todos nós afetados, né? Empresas, usuários, cidadãos que vão ser afetados e que a gente precisa que isso rode sem nenhum impacto, né? Vamos ver se as empresas também chegam a tempo. Difícil. Falando de sistema legado, de COBOL, né? No passado vai ter que tocar esses legados tão antigos e com tão pouca mão de obra que conheça. Os legados também, os simples legados de empresas que desenvolveram, essas empresas já não existem ou não vão ser mais os fornecedores que vão fazer as adaptações. Então você falou isso desse parceiro tecnológico que talvez não vai poder atender porque vai ter outras demandas, outros clientes. Então é realmente um impacto bem grande e faltam 5 meses, né, para isso começar. Mas, bom, gente, não vou me alongar mais, não vou também me repetir, mas foi super interessante, acho que para todos nós, para quem estiver assistindo de forma remota também, muito obrigado pela presença e até uma próxima. Obrigado. Obrigado, pessoal. E temos um cafezinho aqui para terminar amanhã aqui, que as perguntas continuam aqui online.
Obrigado, pessoal online. Pessoal, vou só pedir para a gente tirar uma foto ali em frente ao assunto para a gente registrar o momento. Ali. Pode deixar a mesa para trás. Peraí.